Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu converso com a presidente do Codevate, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer conversar com vocês. Infelizmente, não presencialmente, por causa justamente do nosso tema, né? Exato. Da ponte. Verdade, exatamente. Hoje o tema é falar um pouco sobre a questão da ponte da BR-386, né, que liga os municípios de Estrela e Lajeado. Onde na semana passada, né, Cíntia, você e mais outros representantes de outras entidades aqui do nosso Vale do Taquari se dirigiram para uma reunião, né, com o pessoal da CCR Via Sul para tentar de alguma forma achar uma solução para todo esse caos que agora está tomando o nosso vale, né, Cíntia? Uhum. O que acontece? Na semana, ainda no sábado da semana anterior, né, a equipe da CCR entrou em contato comigo, entrou em contato com os prefeitos dos nossos municípios e com as demais entidades, avisando que iria fazer o bloqueio da pista norte, né, sentido capital interior da ponte sobre o Rio Taquari. Exato. E aí o susto inicial, assim, né, a gente já estava vivenciando todos nós, desde maio, uma situação aqui na ponte do Boa Vista, que era de dificuldade no trânsito, e aí vem um bloqueio completo, né, de uma parte da nossa ponte, ou da parte que vai sentido capital interior. Ainda no sábado, eles, nesse bloqueio, tentaram encontrar uma alternativa que foi a constituição de mais uma pista na parte sul, né? Então ela está trafegando com 3 pistas, mas todos nós que temos trafegado ali sabemos da dificuldade que se tem, principalmente nos horários, né, extremos, o quanto tem sido difícil. E claro, né, não são só os moradores do Vale do Taquari que circulam. Tá? A nossa dimensão desta rodovia da BR-386 e que passam pela nossa ponte sobre o Rio Taquari é de metade do estado que circula por aqui. Ou seja, metade do estado, a parte norte toda do estado passa por aqui para ir para outras regiões, para ir para a capital. Então, não é só, né, o Vale do Taquari que precisa dessa estrutura. Metade do estado do Rio Grande do Sul precisa dessa estrutura. E já naquele sábado, o comprometimento da CCR que nos chamaria para conversar à medida que tivesse um pouco mais de informações. Isso aconteceu, então, na quarta-feira. Na quarta-feira, as nossas entidades foram chamadas, a gente foi a Porto Alegre, tanto a SIC como o Codevate, como os municípios, que são os municípios que dividem, né, Lajeado e Estrela, e a própria ANVAT também, para que nós pudéssemos primeiro entender o que aconteceu e aí, obviamente, tentar ajudar nesse processo para construir soluções. E aí nos apresentaram, né, todos os dados técnicos de análises, vários estudos que foram feitos, que, por óbvio, né, isso é em decorrência da enchente de maio, com a pancada da balsa do que aconteceu, e que no início nós estávamos trafegando na ponte, eles sempre usaram sensores e foram analisando, e à medida que a gente manteve o tráfego na ponte, ela foi dando sinais de maiores problemas, por isso a interrupção total, por questões de segurança. E aí não tem como, né, ninguém de nós vai discutir questões de segurança. Né? Nós vimos as imagens, né, de deslocamento, de pilar, de rachadura, e que precisa, sim, de uma manutenção robusta. Então, ninguém tem dúvida dessa questão de segurança. É óbvio que o susto vem quando nos dizem assim, no sábado já tinham nos dito possivelmente 4 meses, e nos dizem assim, não, nós vamos precisar de 6 meses. E 6 meses por quê, né, gente? Porque nós vamos ter que construir 4 pilares novos, inclusive, né, concretar eles, acho que são 7 metros de profundidade depois do nível do rio. É praticamente uma estrutura nova para dar suporte para a ponte. E isso leva tempo, eles vão ter que fazer isso em embarcações, etc. e tal. Por isso, os 6 meses. Qual é a alternativa que nós temos nessa perspectiva, nesses 6 meses, né? À medida que vai se manter todos os sensores, todos os estudos e todas as análises, à medida que já estiverem os pilares parcialmente, né, postos, talvez a gente consiga
parcialidade desse trânsito voltar a fluir nessa pista ou na parte da ponte sentido capital interior. Mas nós não temos, e eles também não tem como garantir isso. Vamos trabalhar todos para que a gente tenha o melhor resultado, né? Mas vai depender muito das condições técnicas de instalação desses novos pilares. Você comentou da questão da notícia do sábado, e logo depois de sair também essa notícia, o prefeito de Lajeado, o Marcelo, ele tentou algumas alternativas e conversando, se possibilitou daqui a pouco uma construção de uma nova ponte entre Estrela e Cruzeiro do Sul, entre Colinas, Arroio do Meio, tentar alguma coisa nesse sentido, mas não é viável isso agora, na questão porque isso depende do Estado, depende do governo federal, é muita coisa que envolve também, né, Cíntia? O que acontece? A discussão de uma rota alternativa, de uma nova ponte, né, algo que cruze o Taquari, isso já, ela não é de agora, ela vem de muito tempo. Então já se teve, assim, inúmeras proposições de tipos de ponte, de locais que ela poderia estar. O nosso ouvinte vai lembrar lá que em 2021, quando aquele caminhão caiu ali no Boa Vista, a gente também teve todos esses problemas durante um período. Agora a gente está vivendo um período mais longo, com mais problemas, né? E isso dificulta tanto a nossa trafegabilidade da região, mas, de novo, né, de boa parte do estado que circula aqui. A informação que a gente tem é que circulam 27.500 veículos média dia ali nesse trecho, né? Ou aqui nesse trecho onde nós estamos. Então, é um volume muito alto de veículos circulando, e nós estamos falando de mobilidade das pessoas e estamos falando de logística à medida que transita mercadorias, produtos, serviços, as pessoas que precisam de atendimento, etc. e tal, todos passam por aí. Então, o tema da nova ponte, digamos assim, ele não é recente. No entanto, a gente tem dificuldade de compreender ou de fazer. Tem que saber primeiro o melhor local, nas melhores condições, e para isso precisa de estudos. Só que nós não estamos falando de uma obra que é uma obra simples e barata, né? Uma ponte sobre o Rio Taquari, ou uma nova ponte que seja definitiva. O projeto custa caro, uma implementação de uma obra dessas custa caro. Mas nós temos que fazer esses encaminhamentos. Então, nós estamos fazendo encaminhamentos sob todas as perspectivas, né? Com a própria CCR, com o governo federal, agora um pedido de audiência nosso para a Agência Nacional de Transportes, a ANTT, para que nós tenhamos, tá, um estudo adequado para saber o local da ponte, para daí poder fazer esses investimentos, porque se estimam aí investimentos de mais de 100 milhões de reais. Então, sim, tem que ter aporte federal, não tem como dar conta disso se não seja desta forma, porque é um volume de recursos bastante grande. O que todos nós sabemos, né, que a enchente de maio talvez ela tira todas as dúvidas se a gente precisaria de uma nova ponte, é o fato de que nós quase ficamos ilhados e a gente precisa de rotas alternativas, tanto para mobilidade como para logística. Perfeitamente. Falando nessa questão de logística também, a gente já percebe, não só agora nessa questão das enchentes, mas há mais tempo atrás, essa questão também das duplicações da BR-386, toda essa parte de obras que também geraram congestionamentos, agora com essa questão da ponte toda. E isso, querendo ou não, afeta também na questão de valores de frete, na economia. Como é que fica essa parte? Aumenta essa questão de preços, né, Cíntia? Sim, sem dúvida nenhuma aumenta os nossos preços, porque o custo de logística aumenta. O custo de logística no Rio Grande do Sul, em média, já é de 20% dos nossos produtos. Claro que se a gente olhar um produto mais caro, isso pode se diluir, depende do tipo de produto, mas na média, o custo de logística no Rio Grande do Sul é em torno de 20%. Um pouco mais que a média brasileira, inclusive, porque a gente está na ponta do país, nessas condições, nós temos que trafegar mais para chegar, por exemplo, no centro-oeste, no sudoeste ou no norte do Brasil. Fato é de que esse custo, que já é significativo no preço do produto final, nós estamos estimando que tenha aumentado uns 30% depois do que tudo que a gente viveu. Porque imaginemos todos nós, né, ficar 2, 3, 4, 5 horas trancado no trânsito, seja numa obra, na ponte, ou em todas estas conexões, né, e dificuldade de transitar, aumenta o custo do transporte, não tem como ser diferente, porque às vezes o que imagino que eu poderia levar 2 cargas, eu vou levar uma ou 1,5, né?
o desgaste do caminhão, o desgaste das peças, o custo do combustível, tudo isso aumenta à medida que eu tenho uma menor condição de fluidez, de segurança numa rodovia e de trafegabilidade. Então, nós estamos hoje estimando um aumento de um custo aí de em torno de uns 30% em função de tudo que nós estamos vivenciando. E não tem, né, gente? No final, isso vai ter que ser repassado e vai para o preço final dos produtos, porque não tem como os negócios suportarem esses aumentos de preço. Então, nós estamos falando de um tráfego bastante elevado nesse trecho da BR-386 sobre a ponte. Nós estamos falando de um aumento do custo de logística e, principalmente, não é uma obra para o Vale do Taquari. É uma obra para o estado do Rio Grande do Sul. E é dessa forma que a gente tem que tratar tanto o restauro desta ponte como uma nova ponte, porque nós vamos ter que trabalhar esses temas em paralelo. Uma das questões também que é bastante bom a gente ressaltar é que algumas obras já estão realmente em andamento, outras já estão sendo finalizadas, por exemplo, entre Mussum, Vespasiano Correia, aquele deslizamento ali já está praticamente concluindo, né? A ponte agora da 130, o pessoal já está colocando as estacas, já é para ser liberado ali por volta de dezembro, janeiro no máximo, né? Muitas obras já estão a todo vapor, e a gente sabe também das rotas alternativas que ainda são possíveis, por exemplo, para desafogar daqui a pouco a 386, uma das opções seria entrar, o pessoal que vem de Porto Alegre em sentido a Lajeado, entrar em Itabaí, passando por Venâncio Aires, só que a gente sabe também que aumenta muito a quilometragem da rota, né? Sim. Todas essas obras, né, algumas em função da enchente, outras, inclusive, em função do que já estava previsto na contratualização, no caso da CCR, estão em andamento. É que quando a gente está vivenciando tudo que a gente está vivenciando, né, nós gostaríamos que isso fosse muito mais rápido, mas não tem muito como, né, nós vamos ter que viver esse período nessas condições. Gostaríamos nós de que fosse mais rápido, mas algumas coisas não são possíveis. Nós estamos falando de obras pesadas e estruturantes, né? E olhar para o Vale do Taquari nessas condições também nós temos que fazer projetar isso para o futuro. Por isso também, e isso foi antes do bloqueio total da 386, etc. e tal, e das nossas discussões de logística, fazem uns 2 meses, nós fizemos uma encomenda, e talvez esse é o melhor termo, né? Mas repassamos, e tem um grupo de alunos nossos de uma disciplina de projetos rodoviários que eles estão fazendo projetos croquis, eu diria assim, e análises de um anel viário para o Vale do Taquari. Óbvio que isso é muito grande, mas nós temos que começar a olhar para isso, né? Quando a gente olha o futuro e o crescimento da nossa região, nós precisamos entender isso que você falava, né? Quais são as rotas alternativas, em que condições, como é que a gente dá trafegabilidade para quem precisa circular aqui, velocidade, segurança, como nós fizemos com que este fluxo e os fluxos das cidades, né, não se sobrepõe ao outro e a gente consiga ter o fluxo da cidade que transita pelas nossas rodovias e o fluxo que é um fluxo que transita pela rodovia para a questão principalmente de logística que são necessários. Então, isto sim também é uma perspectiva do que nós estamos olhando para hoje, né? Então, tem muita obra acontecendo, muita obra em função da enchente, algumas são mais rápidas, outras a gente sabe que demora mais, mas também tem um olhar para o futuro que a gente tem que projetar e pensar o Vale do Taquari lá na frente, olhando para essa perspectiva da logística da região. Então, são vários aspectos, né? Tenho dito, algumas coisas a gente tem que cobrar que aconteçam agora. Essas obras que a gente falava, né? O restauro da ponte, a ponte aqui na RS, o restauro destas rodovias que estão sendo usadas como rotas alternativas, e aí olhar para frente, que é uma nova ponte, que é um anel viário. Então essas coisas a gente não pode perder de vista, o curto prazo do que está acontecendo agora e o médio e longo prazo de obras que a gente precisa lá na frente olhar para a nossa região. Até porque a gente, olhando e analisando, são 3 rodovias que praticamente elas passam dentro das cidades, né? A 386, que passa dentro de Estrela e Lajeado, a Rota do Sol, que acaba trazendo o pessoal da Serra, que cai dentro de Estrela também, e a 130, que tanto quem vem de Santa Cruz, ou quem vem depois de lá de Arroio do Meio, cai em Lajeado também. Ou seja, todo esse trânsito, cai
tudo na mesma rodovia, tudo dentro da cidade, o que acaba muito atrapalhando. Eu acho que essa ideia aí, por mais que seja uma questão a longo prazo, vem a calhar, é muito bem pensado neste momento. Não, e tem que se pensar, né? Nós não podemos. O futuro só vai acontecer se a gente começa a projetar ele agora, né? Então não tem como, tem que começar. E aí a gente está começando esses processos para que lá na frente a gente possa ter uma condição melhor. Porque a gente nasceu ao longo do rio, né? Eu sempre tenho dito, o nosso nome da nossa região é o nome do rio. Mas à medida que nós construímos as rodovias, que é as que tu cita, né? A 453, a 129, a 130, a 386, as cidades cresceram ao longo das rodovias. Só que quando a gente imagina crescimento das cidades ao longo das rodovias, tu divide as cidades pelas rodovias. À medida que tu faz processos de duplicação, etc. e tal, essa divisão ela acaba dificultando o trânsito da cidade. E esse trânsito da cidade não pode impedir o fluxo da rodovia. Então, nós temos que entender esse contexto, criar condições para que a cidade continue tendo as suas dinâmicas, as várias cidades, né? E o fluxo da rodovia dê condições de trafegabilidade e de segurança. Então, são vários aspectos que precisam ser vistos e que a gente tem que começar a trabalhar eles agora, para que ali na frente a gente tenha algum resultado e alguma resposta, com certeza. Perfeitamente. Cíntia, esperamos que agora as coisas realmente andem como tem que andar. Tá chegando o verão, vai ser mais fácil também para o pessoal poder trabalhar em cima dessa questão dos... São 4 pilares na ponte, né, que eles vão ter que fazer. Então, facilita um pouco também essa questão de construção e tudo mais. Não sei se tem alguma coisa relevante ainda em cima do tema que tu gostaria de colocar, pode ficar à vontade. A única coisa que eu preciso dizer para os nossos ouvintes da Rádio Tirol é de que contem conosco para que a gente consiga, ou tente, né, na medida do possível, trabalhar com um tempo mais curto, dar as melhores condições e buscar alternativas. Obviamente, todos concordamos que segurança é prioridade, vai gerar transtorno, vai gerar problema para todos nós, mas nós estamos trabalhando em todas as alternativas que são possíveis e imagináveis hoje, de rotas alternativas, de segurança naquele trecho, de novas opções e, obviamente, tendo segurança, a gente conseguir retomar o fluxo na ponte. Mas esse é o trabalho que as nossas entidades têm feito e nós vamos continuar fazendo aí nos próximos meses para ver se a gente consegue, né, não é voltar a uma normalidade, mas dar condições melhores para todos nós, com certeza. Cíntia, obrigado mais uma vez por ter atendido a gente, né, para falar sobre esses assuntos. Qualquer novidade que vocês tiver, podem contar com a Tirol FM sempre. Desejo a você uma ótima semana também. Uma ótima semana a todos, um bom dia e um abraço. Fiquem bem. Grande abraço. Até mais.